Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar mais uma aula aqui no canal da EVA Tatuapé. Vamos estar fazendo uma caixinha porta-lápis, tá? Porta-canetas. E eu vou estar ensinando para vocês a montagem dessa caixinha com o passo a passo completo. Eu tenho aqui todas as peças já recortadas, que eu vou disponibilizar para vocês na lista de medidas depois, tá certo? E a gente vai fazer apenas a montagem dessa peça para a gente estar concluindo, tá? Uma coisa bem legal que eu fiz é o processo da parte superior da tampa, que eu pintei aqui com uma tinta dourada, e aqui eu fiz uns listrados com a tinta azul, tá? E para finalizar, eu passei a carretilha em toda a peça para simular uma costura. Então, esse passo a passo eu vou ensinar para vocês também no final do vídeo, tá certo? Então, a gente vai começar a montagem das peças. Então, eu já tenho aqui as duas laterais, que são essas pecinhas aqui, na medida que vai estar disponível para vocês lá na listinha. E a gente vai iniciar com a colagem dessas peças. Então, eu só vou passar a cola instantânea aqui na parte de baixo. Como esse EVA, ele é um EVA grosso de 5 milímetros, eu preciso passar cola na extensão toda do corte, tá? Tanto numa ponta quanto na outra, para que ele fique bem fixadinho em todas as laterais aqui, todas as partes da peça. Então, distribuo a cola aqui, venho com a medida do fundo, na parte lateral, colo bem na pontinha aqui, na parte superior, tá? Vou fixar aqui, empurro até colar. Posso virar minha peça, olha, vou empurrando aqui toda essa lateral para ela fixar bem na pontinha. Seguro, seguro, seguro até colar. Colo toda ela de ponta a ponta na parte de cima aqui do EVA e vou fazer a mesma coisa com a outra peça aqui desse lado. Olha só, gente, colei as duas laterais na parte de cima dessa base do EVA. Agora, eu vou entrar com a parte do fundo, tá? Essa parte do fundo, ela vai se encaixar aqui dentro. Então, eu preciso unir esses cantinhos aqui e posicionar bem na pontinha essa parte da lateral. Então, eu vou passar cola aqui na lateral primeiro, também na mesma medida do EVA, pelo menos os 5 milímetros. Distribuo bem essa cola aqui e passo um pinguinho de cola aqui nesse cantinho também, só para eu poder encaixar primeiro a minha peça, tá? Vou vir aqui com a peça, vou posicionar aqui nesse canto, vou encaixar a parte de cima primeiro, aqui, empurro, depois eu viro a minha peça e vou apertando para encaixar a parte de baixo e das laterais também. Depois, a gente vem com o restante aqui da lateral para ir empurrando e encaixando também. Então, vai apertando o EVA e fazendo essa colagem. Colou aqui o cantinho, a gente vai vir passando cola e vai colar toda a lateral que tá sobrando aqui sem cola, ok? Muito importante encaixar essa pontinha aqui primeiro, tá? E depois vem colando todo o restante, para que não ultrapasse aqui a parte de cima, tá? Tem que ficar bem precisa essa colagem. Aí, vai apertando todo o restante e vai colando. Colamos as duas laterais e colamos a parte do fundo também. Agora, a gente vai colocar a primeira divisória, que é a divisória central aqui no meio dessa peça, e depois a gente vai fazer duas divisórias aqui no meio, tá? Para fazer como se fosse um suporte para que as canetas fiquem encaixadas aqui dentro. Então, eu vou passar cola também na parte de baixo dessa peça e na parte do fundo, e vou colar aqui, porque eu já fiz a marcação bem centralizadinha aqui no meio da minha peça, tá? Então, ela tem 25, essa tira toda aqui, e eu tiro 1 centímetro no centro para poder encaixar essa outra peça. Então, vamos passar cola e vamos colar. Trazemos a pecinha aqui já passada cola, eu vou posicionar a peça de frente para mim, para eu poder centralizar bem certinho. Centralizo aqui na marcação que eu fiz, colo dentro dessa marcação e depois é que eu vou lá pro fundo para encaixar na parede de trás da minha peça. Então, a primeira coisa é centralizar bem retinho aqui dentro da marcação que eu fiz. Deixa eu mostrar para vocês, olha, centralizo bem retinho aqui na marcação. Depois, eu venho com a minha mão aqui na parte das costas da caixa e empurro essa peça aqui para fixar. Ela vai me dar o suporte também para minha tampa, tá? Então, ela vai ficar bem mais fácil de colar.
não correndo o risco de afundar essa tampa na hora da colagem. E vou empurrando. Olha, colo aqui no meio, empurro lá pra baixo, pra fixar bem. E aqui também na parte de trás, vou empurrando toda ela, pra ela ficar bem encostadinha aqui na parte do fundo da caixa. Tá? Então, ela fica com essa divisória aqui na parte de dentro. Agora, eu vou colocar 2 divisórias aqui na parte interna, pra gente fazer como se fosse primeiro e segundo andar, 2 gavetinhas, tá? Então, essa divisória vai entrar aqui na lateral da minha peça. Então, vamos começar colocando as divisórias, tá? Eu tenho 2 peças aqui, uma um pouquinho menor que a outra, só pra gente dar uma diferenciada nas partes internas, tá? E uma também vai ficar um pouquinho maior que a outra. Então, como que eu fiz pra conseguir uma precisão nessa colagem? Eu peguei o meu marcador de EVA, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu fiz umas marcações aqui. Esse lado bem centralizado, então eu subi a régua e marquei 1 centímetro bem no centro da peça. E esse lado aqui eu fiz um pouquinho mais pra cima. Então, uma prateleira, ela vai ficar um pouquinho no centro e a outra um pouquinho mais pra cima, tá? Então, é a mesma coisa. Vou passar cola nos 3 lados. Agora, só a parte da frente que não vai ter cola. E vou posicionar essa peça dentro do compartimento aqui. Então, eu venho com a minha cola instantânea. Aplico bem essa cola, faço bem a distribuição para pegar em todos os cantinhos aqui do corte. Espalho bem com o bico da cola. Faço na parte de trás também. Aplico bem. E na outra lateral também, tá? Um detalhe muito legal para essa peça é que eu lixei ela todinha nas quinas, tá? Com a retífica. Mas se você não tiver a retífica, não tem problema. Pode fazer com ela reta mesmo, cortar tudo no estilete na régua, que fica perfeito o corte. Então, passei cola dos 3 lados, tá? Agora, eu vou levantar a minha peça aqui, ó, de barriga pra cima. E vou descer reto bem na marcação que eu fiz. Vou colocar virado pra vocês conseguirem ver. Olha, tem as 2 marcaçõezinhas aqui. Então, eu vou posicionar aqui na lateral, bem dentro dessas marcações, e vou descendo dentro dela, até lá embaixo. Quando eu chegar lá, eu já não empurro de cara, tá, gente? Eu posiciono primeiro, tento encaixar tudo certinho. Depois que eu fiz esse encaixe, é que eu venho aqui dentro das marcações da lateral e colo. Colo de um lado, colo do outro, e daí que eu vou empurrando todas as partes, tá? Como ela vai ter a tampa, de repente, se não ficar 100% coladinho nas laterais, não tem problema. O importante é que pegue pelo menos um pouquinho de cada lateral, tá? Pra não ter perigo de, na hora de você colocar os teus lápis, as tuas canetas, acabar cedendo essa prateleirinha. E vou empurrando, olha só. Vou empurrando todos os lados pra colar. Vou segurando e posicionando aqui pra ficar bem coladinho em todos os lados. Então, ela fica assim, tá? Então, a altura independe. Eu coloquei essa mais central, tá? E essa outra que eu vou colocar um pouquinho mais pra cima. Então, ela vai ficar com uma diferenciação. Então, fiz a colagem dessa forma aqui, vou fazer a mesma coisa desse lado também. Depois de colada, ela vai ficar assim. Esse lado um pouquinho mais pra baixo e esse lado um pouquinho mais pra cima. E pra finalizar a nossa peça, a gente vem com a tampa e posiciona aqui na parte de cima, tá? Cola todas as laterais, eu vou iniciar aqui pela frente, vou passar cola primeiro aqui na frente indo pra trás, depois eu venho pra parte de trás e depois eu finalizo do outro lado. Quando eu chegar aqui na parte da frente, pra finalizar a colagem, primeiro encaixa pontinha com pontinha, tá? Pra ficar bem certinha aqui a parte da frente, a terminação, né? Pra que não fique nada faltando ou nada sobrando. E daí, vou apertando todas as laterais pra elas ficarem todas encaixadinhas e bem coladinhas. Fizemos todo o processo da colagem e tá prontinha a nossa peça. Agora, é só posicionar as canetas dentro do nosso estojo e deixar a imaginação fluir. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!